Pronto, então vai ser desse mesmo jeitinho hoje, tá bom? Vou ler a questão para vocês. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, certo? Aí qualquer dúvida que alguém tiver, coloca no chat. Pode perguntar a qualquer momento. Professor, não entendi isso aqui. É para fazer isso ou é para fazer isso? E assim a gente vai desenrolando, tá bom? Esse Google, entrei pelo meu e-mail institucional, né? Então tem a mãozinha aí também, qualquer coisa que alguém... Caso alguém não queira interromper no momento que eu esteja falando, pode levantar a mão aí que eu respondo depois, tá bom? Mas não tem problema vocês falarem no momento que eu estiver falando também. Não tenho frescura em relação a isso, não. Certo? Vamos. Olha só quem apareceu, Valéria. Tô devendo aí a Valéria uma explicação. Disse ela que respondia já já. Não lembro se respondi agora, foi ontem. Mas quando acabar aqui a aula eu vou lá, viu? Valéria, responder sua dúvida. Bom dia. Chat. Ativar o chat aqui e vamos lá. Então, como eu falei, aula de resolução de questões do Enem. Então, vamos para a nossa aí primeira questão. Questão aí do Enem 2019, certo? Lembra que eu disse, estatística vai envolver muito o quê? Tabelas e gráficos, certo? A gente então vai analisar aí nosso gráfico, nossas tabelas, saber o que a questão está pedindo. Vou ler a questão para vocês. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro. Então você tem aí uma quantidade de jogadores, Bruninho, Dante, Giba que já se aposentou, né? Em 2012 faz um tempinho já essa Olimpíada. Serginho também já foi outro jogador que se aposentou, considerado aí um dos melhores líberos, né, do vôlei. E aí, você tem a altura de cada jogador desse de vôlei, certo? Eu vou terminar de ler aqui a questão e volto para vocês olharem a tabela depois. Ó, a Valéria já fez a questão. Não dá spoiler, viu, Valéria, por favor. Aí a questão pede o seguinte, ó. A mediana das alturas em metro desses jogadores é: letra A, 1,90 m, letra B, 1,91 m, letra C, 1,96 m, letra D, 1,97 m ou letra E, 1,98 m. Então, olha só que a questão está pedindo. Mediana, certo? Então, tente aí fazer, tá bom? Vou dar aí 5 minutinhos para vocês tentarem. E já já eu volto. Certo? Vou dar um zoom aqui na tabela, ver se ajuda. Não ajuda. Então vamos lá, pense um pouquinho. Eita, Ana. Faltou ela passada, rapaz. Não tem problema, tá bom? Quando eu estiver resolvendo a questão, você vai entender. Serve até como revisão para quem não viu, quem já estava na aula passada e quem não pôde estar ou não viu a aula gravada. Caso queiram que eu passe para outro slide, é só falar, certo? Deixa eu ver se isso foi uma pergunta. Kátia fez a seguinte pergunta, pessoal. Soma tudo e divide pela quantidade. O que é que vocês acham?
Isso aí que ela falou é o conceito, o cálculo para qual parte aí da estatística, qual tópico da estatística. Somar tudo e dividir pela quantidade. Média. Isso mesmo. Ó. O que a Kátia falou aí, pessoal, somar tudo e dividir pela quantidade, Ana respondeu e Valéria também. É a média, certo? O que a questão está pedindo aqui é o quê? Caiu. Oi, som. Oi, som. Internet ruim, acredito. Estão me escutando, pessoal? Caiu, foi? Apareceu aqui para mim que eu perdi a conexão. Interrompeu aí, já voltou. Responde para mim. Oi. Pronto, ótimo. Então, olha só, o que a questão está pedindo é a mediana, tá bom? Não é a média. Alguém falou aí no chat, ó. Como é que a gente resolve o cálculo de mediana, ó? Foi Valéria, ela disse, ó. Temos que colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Isso. Esse aí é um dos passos, certo? O primeiro passo é colocar, pessoal, os nossos elementos em ordem crescente ou decrescente. Certo? Tentem fazer aí rapidinho. Faltam aí 2 minutos ainda. Vamos treinar nessa questão do tempo também. Olha só, Valéria aí, ó. Tá desenrolada, viu? Isso aí, Valéria. Tentaram resolver, chegaram a alguma resposta, travaram em alguma parte? E digam aí pra mim, ainda estão tentando. Quem tava na aula passada, a gente fez uns exemplos, né, envolvendo mediana. Querem que eu resolva já? Querem mais um tempinho? Deixar assim que eu consigo ver ainda. Então, eu vou resolver a questão aqui, tá bom, pessoal? Olha só. Mediana. Quando nós queremos encontrar a mediana de alguns valores, alguns elementos ou alguns termos, o primeiro passo, nossa colega aí, Valéria, já falou no chat, certo? Lembra sempre, pessoal, de colocar os termos em ordem crescente ou decrescente, certo? A mediana, para você encontrar a mediana, basta pegar, pessoal, aquele valor mais central, o valor do meio, certo? Então, eu tinha colocado alguns exemplos na aula passada, foi o seguinte, ó. Deixa eu colocar um exemplo aqui bem simples, para quem não veio na aula passada, já se situa um pouquinho. Dados números... Eita, vou fazer o que aqui? Vou pintar, hein? Dados números 2, 5 e 8. Certo? Aqui eu estou colocando esses números sem ter uma organização, sem ter tabela, nada. Certo? Mas na prova de vocês, como vocês puderam ver aí na questão anterior, vai aparecer em tabela, certo? Ou pode aparecer também em algum gráfico. Nesse caso aqui, ó, a mediana é quem? A mediana é o valor do meio, certo? Então, a mediana nesse caso aqui é o 5. Olha só, muito tranquilo, muito fácil. Beleza? Ah, professor,
E se não tiver como eu ter um valor do meio? Ó, caso você tenha uma quantidade par de números, né? Que você não vai poder, deixa eu colocar mais um número aqui. Você não vai poder pegar um valor do meio, especificamente um único valor. O que é que a gente tem que fazer? Quem é que lembra? Quando eu tenho quantidades pares de elementos. Ó, a Valéria já falou aqui no chat, ó. Se forem 6 elementos, por exemplo, temos que pegar os dois do meio e somar e depois dividir por 2. Certo? Então, se a gente tem quantidades pares, que é uma quantidade que a gente não tem como pegar um elemento específico no meio, a gente vai pegar os dois mais centrais, certo? Pegamos esses dois e calculamos a média entre eles. E a média fazer o quê? Somar e dividir pela quantidade. Portanto, nós teríamos que fazer 5 mais 8 dividido por 2. Aí você encontraria o valor da mediana, certo? Então, na nossa questão aqui, ó, o primeiro passo é colocar todos esses números aí em ordem crescente, certo? Você pode colocar também em ordem decrescente, mas eu prefiro colocar em ordem crescente, melhor para você observar. Então, vamos lá. Desses valores aí, deixa eu dar um zoom aqui. Qual é o menor dentre esses valores? Entre essas alturas? A altura de quem aí? Quem é o mais baixinho aí da equipe de vôlei? Seria eu na vida. 1,90, 1,84. Isso mesmo, José Victor. 1,84 é a altura de Serginho, ó. Eu vou marcar aqui com uma bolinha para a gente ir sempre sabendo quem é que a gente está escolhendo, certo? Deixa eu colocar aqui do lado do 1,84, que é melhor. Para você não se confundir e repetir, tá bom? O mesmo valor. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui em ordem crescente. Então eu vou ter, ó, 1,84. Aí qual é o próximo valor após 1,84? E 90, certo? Aí quem é que tem essa altura 1,90? Bruninho. E tem mais alguém com altura 1,90? Vamos ver aqui na tabela, certo? Descendo aqui, ó. Isso, Ana. Olha só. Murilo, pessoal, também tem a mesma altura do que o Bruninho. O Bruninho é o levantador, né? O Murilo eu não lembro quem é, mas eu sei que o Bruninho é levantador, tá até hoje na seleção. Então você vai ter, ó, dois valores iguais, 1,90, 1,90. Então você vai lá, certo? E coloca 1,90, vou colocar só 1,9 e 1,9 novamente. As questões de estatística, pessoal, são tranquilas, certo? Só a questão que elas são um pouco trabalhosazinhas e você está sempre anotando esses valores. 1,90, 1,90. Qual o próximo valor aí após 1,90? Eita, deixa eu baixar o chat, senão eu vou ficar perdido. A altura de quem? Vai vir agora após 1,91, que é a altura de Ricardinho, não é isso? Pronto, mais outra aqui, ó. 1,91.
Dando continuidade, após 1,91, qual vai ser a próxima? A altura de quem agora? Tenho que me acostumar com o delay, não me acostumei ainda. Chega para vocês aí um pouquinho depois. 1,91, próximo número aqui, ó. 1,92, que é o de Giba, isso, Kátia. Giba. Então você vai aqui, coloca 1,92. Eu tô fazendo desse jeito assim, pessoal, porque é uma das formas que confunde menos, certo? Mas você poderia fazer aqui, sei lá, no lugar desses pontinhos que eu tô fazendo em azul, você poderia colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Aí depois você teria que identificar qual vai ser a ordem para saber exatamente quem está no meio. Mas assim acho mais fácil, para não confundir. Então, 1,92 foi a menor até agora, né? Qual a próxima após 1,92? 1,90 e quanto agora? Já foram em 1, 2, 3, 4, 5 alturas, né? Agora a gente vai colocar 1,94, isso mesmo, Arena. 1,94. Então vamos lá. 1,94. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Pronto. Depois de 1,94, 1,98. Já vou adiantar aqui, né? Já percebi que vocês estão conseguindo identificar aí quais são os maiores números, né? Então tá, beleza, já vou adiantar um pouquinho. Agora eu vou colocar 1,98, certo? Então 1,98. Depois de 1,98, tem alguma outra altura com 1,90 alguma coisa? Ó? Não, né? Então a gente já vai partir agora para quem tem aí mais de 2 metros, ou exatamente 2 metros, né? Quem é o maior, o próximo número agora? Perceba que só falta o Dante, Leandro Vissoto, Lucas, Rodrigão e Sidão. Perceba até que o nome desses camaradas está no aumentativo, né? Os caras são grandes que só. O próximo agora é Dante. Show. Dante tem 2 metros e uns quebradinhos aí de centímetros. Ó. Então vou colocar aqui 2,01. Após Dante, qual é o outro colega de vôlei que é maior do que ele? 2,01. Após 2,01, quem é que vem? 2,03. Isso, que é Sidão agora. Pronto. Então 2,03 vai estar aqui, ó. Questão não é difícil, tá bom, pessoal? Como eu já falei, só questão mesmo de estar colocando, anotando esses dados. Que até é um pouco chatinho, tá? Anotando um de cada vez. Agora, ó, o próximo. A gente tem 2,05 e 2,11, né? Quem é o menor? 2,05. Show. Ah, já vou adiantar, ó. Certo?
lá e colocar 2,05, depois vai vir 2,09 e 2,11, não é isso? São os outros dois que restam. Então, vou colocar aqui 2,05. Dois vírgula zero nove e 2,11. E 2,11. Pronto. Já colocamos isso aí em ordem crescente. Ufa! Até que enfim fizemos, colocamos elementos em ordem crescente. Então agora a gente vai fazer o quê? Já que eu coloquei eles em ordem crescente, eu preciso pegar agora o valor mais central, certo? O valor que está no meio. Imagina que você colocou isso aí, ó, tudo em uma linha, certo? E você quer pegar justamente o valor do meio. Primeira pergunta que eu faço para vocês. A quantidade aí de jogadores é par ou ímpar? Quantos jogadores nós temos? E, consequentemente, essa quantidade é par ou ímpar? Par. Exatamente, Narena e Juliano. Temos 12 jogadores aí no total, pessoal. Então, se a quantidade é par, a gente já sabe que não vai ter um único valor mais central. Não é isso? Igual no exemplo lá que eu tinha feito. Quando a quantidade é par, você não tem como pegar um valor do meio exclusivamente. Você vai ter que pegar os dois mais centrais, certo? Como é que a gente vai saber quem são os dois mais centrais? Ora, se eu tenho 12 elementos, então basta fazer o seguinte, a gente conta até chegar no sexto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Quando a gente chega aqui no sexto, a gente sabe que após ele também vão vir 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você precisa pegar justamente, ó, esses dois carinhas aqui, ó. Certo? Quando você pega esses dois, são os mais centrais, ó. Olha só. Você fica com 1, 2, 3, 4, 5 elementos para o lado esquerdo aqui, ó, em cima, né? E também fico com 5 embaixo, certo? Então, esses dois aí são os meus termos mais centrais. E agora o que é que eu tenho que fazer com eles aí para encontrar a mediana de todos esses valores? Para finalizar aí nossa questão, o cálculo da média, é isso mesmo, Valéria. E Narayane também. Então, a gente, para fazer a média, vamos somar esses valores, certo? E dividir por 2. Olha aí, o pessoal tá ligeiro. Vão gabaritar aí as questões de estatística. Então, a gente vai somar e dividir pela quantidade de elementos, certo? Então, vou fazer o quê? 1,94 mais 1,98. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Soma de números decimais. Colocamos vírgula abaixo de vírgula. E a gente vai somar esses camaradas aí. Pronto. E aí, pessoal, 8 mais 4? 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Isso é de maneira. Então, fica 2 e sobe 1, né? A gente disse que fica 2 e sobe 1. 9 mais 9 dá quanto? 18 com que subiu? 19. E agora vai subir mais 1. 1 mais 1 mais 1. 3. 3. E a vírgula, o que acontece com ela? Na soma e na subtração, a vírgula
ela vai simplesmente, ó, descer, ó. Você desce ela para cá, certo? Quando for multiplicação, você precisa contar a quantidade de casas decimais, certo? Mas na soma e subtração, basta descer a vírgula. Então, essa aí é a nossa soma, certo? Lembra que a média é igual à soma da quantidade de elementos dividida pela quantidade de elementos. A soma dos elementos dividida pela quantidade deles. Certo? Então, a gente tem 3,92. E eu vou precisar dividir isso aí por 2. Três vírgula noventa e dois dividido por 2. Ao dividir isso aí, eu encontro quanto? 1,96. Ó, Narayane já respondeu. 1,96. Então, essa é a média entre esses valores. E, consequentemente, pessoal, ela também é a mediana, certo? Quando eu digo média entre esses valores, eu não estou dizendo que é a média entre todos os valores que estão em azul, não, certo? É a média só entre os valores que eu coloquei no quadradinho em verde. Então, essa aqui, ó, é a nossa resposta final. Beleza? Ah, professor, não sei como dividir 3,92 para 2. Não sei fazer a divisão desse número decimal. Para quem não sabe fazer essas divisões, ó, pessoal, como eu já expliquei em outras aulas, olha só o que você vai fazer. Você vai transformar esse número decimal, 3,92, em um número inteiro, certo? Para transformar ele em um número inteiro, essa vírgula teria que andar uma, duas casinhas para cá, para você ter 392. Então, quando você está mudando essa vírgula, uma, duas casas decimais, você está multiplicando por 100, certo? Então, ó, se você multiplicar em cima por 100, você teria 392. E se você multiplicar embaixo, se você multiplicou em cima por 100, para você não alterar seu valor, você também tem que multiplicar embaixo por 100, certo? Então, 2 vezes 100 daria, 2 vezes 100 daria, ó, 200. Certo? Então, você transforma o seu número decimal em um número inteiro e agora você tem só uma divisão aí entre números inteiros, certo? Então, se você dividir 392 por 200, você encontra justamente 1,96. Só divide por 2, né? Você está falando aqui desse cálculo que eu fiz ali em cima, hein? Do 3,92 dividido por 2. Eu acho mais fácil a técnica de igualar as casas e tirar a vírgula. Pronto, é. Assim é mais fácil mesmo, José. Porque quando a gente está trabalhando com número decimal, para fazer divisão, né, é um pouco complicado mesmo. Você também, pessoal, poderia imaginar isso aí como sendo dinheiro, certo? Talvez seja mais simples. Você tem R$ 3,92 para duas pessoas, com quanto cada um ficaria? Certo? Se você for dividir R$ 3 para duas pessoas, vai dar 1,50, né? Aí se você for dividir, ó, vou somar aqui, ó, 1,50 seria R$ 3 dividido para duas pessoas, mas ainda tem aí 92 centavos. E 92 centavos dividido para duas pessoas dá justamente, ó, quanto? 46 centavos. Então você colocava aqui, ó, 0,46. Quando você somasse isso aqui, você encontraria justamente 1,96, certo? Então você pode fazer isso de várias formas.
Cabe a cada um de vocês escolher o critério mais fácil. Então, voltando para a questão. A mediana é igual a... Então, a alternativa correta, a letra... Quanto foi que a gente encontrou? 1,96. Então, letra C de Cristo. C de Cristo. Tá bom, Valéria. A aula tá gravada, certo? Muito obrigado aí pela sua participação nesse início aí da aula. Então, a gente marcou aí, pessoal, letra C. Tudo ok aí? Alguma dúvida? Alguém não entendeu algo? Qualquer dúvida, pessoal, pode dizer que eu repito, certo? Deixa eu tirar um zoom aqui. Pronto. Vai ficar para a próxima. Pronto, nenhuma dúvida, né? Essa primeira aqui eu decidi fazer assim, mas vai ter outra de mediana. Eu vou fazer de outra forma, tá bom? Para ser um pouquinho mais rápido. Então, mais uma questão aí, ó. Enem 2018. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa. Vou sublinhar essa palavra aqui só para perguntar mais tarde a vocês o que é, certo? Medida em quilograma. E o quadrado da sua altura medido em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de redução alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Então tá aqui o nosso gráfico, tá bom? E a questão pede o seguinte: de acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a letra A, B, C, D ou E. Então, olha só, pessoal. Temos aqui um gráfico, ó, como havia dito, estatística vai estar relacionado a gráficos, tabelas, porcentagens e entre outras coisas. Tudo que a gente está aí se referindo a dados. Então, nesse eixo aqui, ó, na vertical, certo? Nesse plano cartesiano aqui, ó. Geralmente a gente tem esse eixo como eixo Y, né, lá nas funções. Só que esse eixo aqui na vertical, ele está medindo, ó, o IMC, certo? Dessa pessoa que queria fazer uma reeducação alimentar. Acho que essa pessoa vai ser eu daqui a mais alguns anos. Tô precisando perder uns quilinhos aí. E olha só, aqui na horizontal nós temos, ó, os meses, janeiro, fevereiro até dezembro, que foi justamente o período de um ano. Certo? Então, olha só o que a questão está pedindo aí. Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem e resolverem ela aí, tá bom? Aí vocês vão dizendo aí qual questão vocês acham que é a correta. Narayane tá rápida, já respondeu letra C. Edivanei também, letra C.
Eita, minha voz hoje tá dando trabalho. Caderno e papel aí. Caderno e papel. Caneta e papel do ladinho, tá bom? Onde vocês estão. Caso seja possível, né? Muita gente talvez não possa. Mas pegue um caderno aí, uma caneta. E exercitem essas questões. José Victor disse letra E. Narayane e Edivaneide falaram letra C de Cristo. Aline também foi de letra E. Eita, peraí. Ana falou letra C. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tempo esgotado. Vamos lá, galera. Então a gente precisa primeiro fazer aí a interpretação desse gráfico. Tá bom? A gente tem, ó, esse aqui o quociente, eu marquei só para perguntar a vocês o que significa, certo? Porque nessa questão ele não vai ser importante essa informação, mas em outra questão que você possa pegar, não de estatística, outra questão, possa perguntar o que é isso aí, quociente. Alguém pode me dizer aí o que é o quociente? Só por questão de conhecimento mesmo. O que é o quociente entre dois números? Ela é uma palavrinha, pessoal, usada para se referir a uma das operações básicas da matemática. Isso aí, José Victor. Divisão. Então, o quociente, pessoal, é o mesmo que razão e divisão, certo? Só para vocês ficarem ligados aí, caso apareça essa palavra. Deu branco. Vai dar certo agora, Ana. Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui uma coisa que vai facilitar a nossa vida. Pum, pum, pum. O gráfico indica a variação mensal dessa pessoa durante o referido período. Variação mensal. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, pessoal. Em cada mês, de janeiro até dezembro, certo? Esta pessoa, ela teve um valor lá do seu IMC. Então vamos lá, vamos anotar esses valores, certo? Qual foi aí, pessoal, o valor do IMC? Deixa eu lembrar o nome da moça, acho que era uma mulher. Não diz. O dessa pessoa, né? Qual foi o IMC dessa pessoa em janeiro? Você vai ter que fazer o que, pessoal? Vai ter que identificar, certo? A partir desse gráfico aqui, ó, qual é o ponto que representa o IMC dela em janeiro. E aí, qual é esse valor? Qual é este ponto? Lembra aí como identificar um ponto no plano cartesiano, hein? Não esquece isso. O gráfico é justamente esse aqui, ó, que eu estou passando por cima. Certo? Ana falou 29,5, exatamente, ó. Para você saber qual o valor aqui que esse gráfico representa em janeiro, ó, se janeiro está justamente aqui, ó, onde eu estou marcando, basta você subir, ó, até chegar nesse gráfico. Olha só. Então, em janeiro,
você teve aí, ó, este valor para o IMC dessa pessoa. 29, eita, ficou muito... 29,5. Muito bom, Ana. Parabéns. Certo? 29,5. Vamos agora ver qual foi o IMC dessa pessoa em fevereiro. E aí, qual foi o IMC dessa pessoa em fevereiro? Fevereiro tá aqui, ó. 27,7. Isso mesmo, ó. Só você subir aqui, pessoal, até chegar, ó, no gráfico. Olha só, 27,7. Certo? Estão entendendo isso aí? Como localizar esses pontos? Isso é importante. Caso alguém não esteja entendendo, é só falar. E agora? Em março foi... Só subir aqui, ó, verticalmente até chegar no gráfico. Vão dizendo aí para mim agora em março. Qual foi o IMC dessa pessoa em março? 21,1. Show. Aí agora, ó, vou só marcar aqui para a gente olhar depois. Ó. Abril foi esse pontinho, que ele é referente a 27,4. Em maio, certo? Em cada mudança aí de crescimento ou de decrescimento do gráfico, você vai ter um valor, pessoal. Certo? Em maio foi 28,3. Certo? Vai colocando aí, Ana, os valores no chat para o pessoal já se situar. Vamos lá. 27,7 já foi. 29. Eita, apagou 29. 29, 27,7. 27,1. 27,4. 28,3. Agora é 28,6. Em julho, 27,7. E assim vai. Eu vou marcar aqui. Outubro, novembro e dezembro. Então, todos esses pontinhos aí são os valores mensais do IMC dessa pessoa. Então, agora, pessoal, fica mais fácil. A gente quer o quê? Média, moda ou mediana em relação a esses valores? Mediana. Isso, José Vitor. Então, vamos lá. Esses valores aí estão todos desorganizados, certo? Por quê? Porque você, às vezes, ó, você não tem aí só um decrescimento ou só um crescimento em relação ao IMC dessa pessoa. Perceba que aqui diminuiu até chegar em março. Quando chegou em março, já aumentou um pouco. De abril para maio também aumentou. De maio para junho também. E quando chegou na metade do ano, né? Eu acho que ela cuidou um pouco mais da alimentação, essa pessoa. E já diminuiu um pouquinho também o IMC dela. Mas aí quando chegou lá em outubro, perto das datas comemorativas, né? Dezembro, Natal, a gente come muito, né, lá no Natal, aumentou também um pouquinho mais o IMC dela. Então você não tem como pegar só o valor do meio aí, tá bom? Dentre esses valores, a gente precisa colocar eles em ordem crescente. Errei, era D. José disse aí que errou. Então eu vou colocar aqui esses valores em ordem crescente. Então vamos lá. Vai dar um trabalhinho aí novamente. E acho que é a letra A. Olha aí. Deixa eu ver se eu tenho como fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Pronto, vou fazer assim. Olha só, não vou copiar, pessoal, todos os valores daquele jeito lá não, certo? Eu vou colocar aqui logo no gráfico, certo? Aqui lado esquerdo. Os valores. E vou colocar primeiro valor, segundo, terceiro, quarto. E assim vai, certo?
Qual é o primeiro valor que a gente vai colocar aí? Fazia no Excel. Eita! O Excel já dá o valor direto, né? Você colocar o pedido menor, ele já coloca. Certo? Qual o menor valor aí, pessoal, desses pontinhos aí em azul? Só dos pontinhos em azul, ó. A gente vai olhar aqui para a esquerda. O menor pontinho é esse aqui, ó. 26,2. Exato. Aí olha só, eu vou colocar aqui ao lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Vou colocar aqui ao lado que esse vai ser o nosso primeiro número, tá bom? Primeiro. Está com uma espessura muito grande. Vocês vão anotando aí no caderno de vocês. Primeiro número. Qual é o próximo? Este pontinho aqui, ó. O outro menor, né? Que é 26,5. Não é isso? Após 26,5, eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais, com a espessura um pouco maior. Qual foi o outro menor valor para o IMC? Olha para o gráfico. 27,1. O 27,1, ele é o 3 e o 4, exato, José Vitor. Por quê? Porque ele aparece aqui uma vez, ó, e aparece aqui outra vez. Então ela teve dois IMCs iguais a 27,1. Então eu vou colocar aqui ao lado, ó, que esse vai ser o 3 e o 4. 3 e 4. Não é 3,4 não, é 3 e 4. E agora o quinto, 27,4. Ele é o quinto, o sexto e também o sétimo valor, porque apareceu 3 vezes. Deixa eu ver se vai caber aqui agora. 5, 6 e 7. Vai dar certo. Pronto. E agora eu vou colocar qual? Ó? Depois dele, o maior valor é 27,7. Que apareceu duas vezes também. Então, na sua ordem lá, ele vai ser qual? O oitavo e o nono, não é isso? Oitavo e nono valor. E agora, ó, o próximo é o 28,3. Faltou algum? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente esqueceu de colocar o 20. Ah, tem o 29,5 lá em cima ainda. Então, esse é o décimo. Esse é o 11º. E por último, o maior é o 29,5. Pronto. É muito número, né? A gente fica meio confuso. Mas vamos lá. Olha só. Eita. Opa, tô passando demais. Então, olha lá. Olha lá, olha lá. Nós temos, pessoal, 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Um ano tem 12 meses. Então, nós temos aí 12 números. Se eu quero pegar o central,
Já que é uma quantidade par, né? 12, eu não vou ter como pegar um número apenas central. Então, eu vou ter que pegar qual? Os dois mais centrais. Então, se eu tenho aí 12 valores, quais vão ser os dois mais centrais? Seis e 7, isso mesmo, José Vitor. Se a gente for olhar, pessoal, lá no exemplo do vôlei, por exemplo, nós tínhamos quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E nós pegamos justamente o sexto e o sétimo número. Não foi isso? Então, essa questão aqui tem a mesma quantidade de elementos. Então, a gente vai precisar pegar os dois mais centrais, que são justamente o 6 e o 7. O sexto e o sétimo, né? E o sexto e sétimo, olha quem é o camarada. 27,4. Então, a gente vai ter que o sexto elemento é 27,4. B, olha aí, o pessoal já está mandando ideia. E que o sétimo elemento também é 27,4. Não é isso? Eles têm o mesmo. O 27,4 apareceu 3 vezes. Ele foi o quinto, sexto e sétimo. Aí olha só, esses dois valores são os mais centrais. Então, para saber a mediana, é preciso fazer o que com eles? Calcular o que entre eles? Somar e dividir por 2. Exato. Se eu somar isso aí, pessoal, e dividir por 2, olha só, não vou fazer essa conta, não preciso fazer. Por quê, professor? Os dois números são iguais. Se eu somar e dividir por 2, vai dar justamente o próprio número, certo? Qual a média entre esses dois números? O próprio número, já que eles são iguais. Então, se eu somar isso aí e dividir por 2, vai dar justamente 27,4, certo? Então, 27,4 é o que? A nossa mediana. É o valor que está no meio, o valor mais central. Então, a resposta correta é letra A de amor. Marcar aqui com um xizinho. Olha aí, Fran acertou. Muita gente tava dizendo aí que era a letra C. Eu acredito que disse isso por quê? Porque pegou apenas aí o valor, tentou pegar o valor do meio, né? Mas lembra que a gente tem que colocar os elementos em ordem crescente, pessoal. A questão não é difícil, só um pouquinho trabalhosa porque são muitos valores para a gente tá colocando em ordem crescente, tá olhando quem é o do meio, certo? E às vezes é um pouco confuso. Então por isso que sempre eu coloco uma bolinha assim, algo para marcar que eu já escolhi aquele número, para não ter que voltar nele novamente e se perder todo na questão, certo? Então quando você escolher um número, sei lá, faz um risquinho nele, marca para mostrar que você já escolheu ele, tá bom? Ainda bem que acertei. E aí, questão difícil? Acharam? Gostaram? Ficaram com alguma dúvida? Ou tá tranquilo? A gente ainda tem mais duas aí para fazer. Nope. Pronto, então vamos passar. Boa questão. Deixa eu ver o horário aqui, 11h40. Vamos fazer isso aqui?
Era interessante. Vai até abordar um assuntozinho que eu quero explicar para vocês também. Vamos lá. Tá perto da hora de comer. É verdade, eu vou tentar não passar das 12 aí não, certo? Vamos lá. Enem 2010. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas, certo? Vou anotar essas informações aqui. Ó. E o tempo médio de prova, indicado pelos organizadores, foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais classificadas. Estatísticos, olha só, assunto que a gente está estudando, né? Aí aqui, ó, dados estatísticos das equipes mais bem qualificadas em minutos. Então a gente tem aqui a tabela. Equipe 1, 2, 3, 4, 5. A média entre o tempo, né, das equipes, ó, foi de 45 minutos. Então todas tiveram, ó, 45 minutos. Aí aqui a gente tem a moda e o desvio padrão, certo? Que eu vou explicar para vocês o que é já já. Aí a pergunta é a seguinte: utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe letra A, B, C, D ou E? Nem fala em PC desligar, onde eu tava fazendo um trabalho quando eu tava concluindo trabalho da faculdade. PC descarregou, a agonia, viu? Pensei que ia perder o negócio todo. Então vamos lá, pessoal. Perceba o seguinte nessa questão. A equipe campeã vai ser aquela equipe que, olha só, vamos marcar aqui no texto. A equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproximou do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Certo? E qual foi esse valor? 45 minutos. Certo? Então, olha só, pessoal. Nessa questão aqui, a gente quer saber o quê? Vamos resumir. A gente quer saber qual dessas equipes, o tempo, certo? Nas provas, mais se aproximou desses valores aqui, ó. Que é justamente a média. Aí perceba que elas obtiveram a média igual, certo? Como é que a gente vai saber qual foi a melhor equipe? Nós vamos olhar para o seguinte, pessoal, para o desvio padrão, certo? Desvio padrão. E o que é o desvio padrão, professor? Não expliquei para vocês, porque a gente não precisa saber como fazer o cálculo do desvio padrão, certo? Ele vai aparecer para você na questão dessa forma. Vai ter um valor para o desvio padrão. Certo? Então, para você saber, pessoal, o que é o desvio padrão, deixa eu só dar uma explicação aqui, ó. A Divaneide respondeu A. Deixa eu colocar aqui 6 notas. 4 notas. Imagina aí que essa é a média da escola. Aí esse rapaz aqui tirou 6, 6, 6 e 6. Esse aqui tirou
10, tirou 0, depois foi, tirou 10, de novo, e tirou 4. Se a gente for calcular a média aí, ó, na primeira nota, tá fácil, né? A gente ver qual é a média. Se todas as notas forem igual a 6, a média é 6. E lá embaixo, ó, Jesus. Lá embaixo ele tirou um 0, mas tirou 2 10 e um 4. Aí olha só, para saber a média aqui, soma tudo e divide por 4, né? Se eu fizer 10 mais 10, 20, 20 mais 4, 24. E 24 dividido por 4 dá também 6. E aí, os dois passaram. Eita, lembrança do IF. IF é pesado, viu? Chegar na UF piora um pouquinho. Triste. Aí olha só, pessoal. Essas duas pessoas tiveram a mesma nota, mesma média, certo? Mas a gente diz que o desvio padrão dessa primeira pessoa, ele foi menor, certo? Por que menor, professor? Porque as notas não desviaram muito da média, certo? As notas estão todas próximas da média, que foi justamente 6, certo? Então a gente diz que o desvio padrão, vou colocar aqui dp, ele é pequeno, certo? Desvio padrão, deixa eu colocar aqui, que ele é menor. Ele é menor do que esse aqui, ó. Esse aqui é um desvio padrão maior. Certo? Por incrível que pareça, eu vim melhorar na minha nota de ensino médio. Vocês estudaram no IF? Foi a grande maioria? Diga aí quem estudou no IF, Juliano. Amanda também estudou no IF, foi Amanda? De qual campus? Diga aí pra gente conversar um pouquinho. Rapaz, minhas notas... Faço mineração. Ah, você ainda tá no IF, né? Central. Mineração, eita. Tinha uma colega minha da matemática, do bacharelado, que fazia. Acho que era mineração, era. Já terminou faz tempo. Juliano faz edificações. É um bom curso, viu? Top. Então vocês ainda estão estudando pro Enem, ainda estão no IF, estão sofrendo 3 vezes mais. Então, resumindo aqui, vamos lá. O desvio padrão, pessoal, ele é justamente o quê? Quanto mais as notas variam, certo? O desvio padrão ele vai ser maior. Ou seja, quando as notas estão distantes da média, o desvio padrão é maior, certo? Então, na nossa questão aqui, a gente vai procurar aquela equipe que possui o desvio padrão menor, certo? Por quê? Porque a gente quer aquela nota que está mais próxima da média. Então, quanto menor o desvio padrão, mais as notas se aproximam da média. Então, como Edivaneide falou aí, acho que foi Edivaneide, olha só quem é que tem o desvio padrão menor. A equipe 3. Ela teve desvio padrão igual a 1. Então, as notas dela se aproximaram mais da média. Então, foi a equipe 3. Ó. Alternativa correta, letra C. Pronto, tranquilo. Surto em grau máximo. Estou no finalzinho já.
eu queria ter tido orientação sobre o que era o IF quando eu estava no meu ensino fundamental. Não sabia nem o que era. Eu ainda cheguei a fazer a prova, sendo que eu fiz a inscrição acho que uns 2 dias antes, porque um colega me avisou, não sabia nem o que era. Aí quando eu cheguei na universidade, né, eu vi o quanto as pessoas que estavam no IF tinham um preparo maior do que assim os outros, né, que vieram de escola pública. Tipo como eu, sofri muito na graduação nos primeiros semestres. Ainda sofro até hoje, né, mas nos primeiros semestres foi complicado, porque muita coisa eu não tinha visto na escola. Estudei meu ensino fundamental e médio na escola pública, estadual, né, o IF também é público, e foi complicado. Chegar na faculdade em matemática básica, não da primeira disciplina, e não saber o que era uma função foi complicado. Mas aí a gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás, né? Então já é um conselho que eu digo pra vocês aí. A prova do Cefet. Rapaz, Amanda, tu tem quantos anos? Cefet faz um tempinho mesmo. No ano que eu fiz o IF, a prova acho que foi 2012, 2013. Não lembro. Pronto. Então, equipe 3, né? Vamos continuar. Acho que dá tempo de fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Ficou alguma dúvida nessa questão aqui? Ou tá tudo beleza? Manhã falava dessa prova e eu viajando. Meus pais, pessoal, eles não... Por exemplo, meus pais não falavam essas coisas pra mim, né? Como seus pais, né, Ana Cláudia? Minha mãe terminou os estudos há pouco tempo. Ela fez o EJA. E meu pai só estudou até o 5º ano do fundamental. A 5ª série, né? Aí eles não têm muito conhecimento sobre isso também não fiquei sabendo, mas... Diga aí. Mas ela conhecia, né? Aham. Rapaz. Sim, aí quando eu fiz a prova, na minha inscrição, eu não sabia nem mexer em computador naquele tempo. Não tinha acesso na internet, nada. Aí, quando eu fui ver um dia desse, que eu fui pesquisar umas questões do IF para passar para os alunos do 9º ano, que eu dou aula numa escola. Aí eu fui lá ver minha inscrição, né? Área do candidato e tal. Tinha lá a inscrição para a prova e tinha dizendo, eu coloquei lá que eu era de escola particular. Coloquei também que eu tinha a renda per capita era um valor lá alto. Eu fiquei, meu Deus, preenchi os negócios tudo errado. Talvez eu não sei se eu tivesse entrado, né, com a nota que eu tirei em relação às cotas. Mas acho que no tempo eu acertei umas 20 e poucas questões. Não sei como seria. Mas Deus sabe de tudo, né? Já chegou mentindo. É. Pronatec não, é. Proitec. Hum. Aí deu em nada. Ai, ai. Pera aí. José Victor disse. A sala que ele ficou tinha ar-condicionado 70 metros. E eu fiquei na frente dele. Ave Maria. Pronatec. Divaneiro, qual foi o que você fez de Pronatec? Pode dizer pra gente. Diga aí. Eu fiz um também aqui que teve aqui na escola.
aqui onde eu moro, Extremóis, fui técnico em vestuário. Eu lembro que apareceu a oportunidade, né? Disseram, curso técnico e tal. Eu só fiz colocar a média que eu tinha nas notas no ensino médio e deu certo. Tava todo mundo tremendo. Boy, quando eu fui fazer a prova do IF, eram uns boyzinhos lá, tudo camisa de CDF, overdose, Hipócrates, sei, umas camisas de preparatório. Chega a me tremer, eu fiquei, meu Deus. Os boyzinhos vai com as camisas pra colocar terror. Não é nem assim não. Mas lá os boyzinhos, Maria. Mas deu certo, né, Juliana? Graças a Deus. Ana, eles ficam se amostrando, sabe? Ainda lembro. Eu fiz na UF minha prova. Primeira vez que eu fui na UF. Deixa eu. Essa aqui, pessoal, a gente não vai fazer agora, certo? Essa penúltima questão aqui. Eu queria estar conversando com você mais um pouquinho, mas já tá. A hora já se passou. Então a gente vai fazer. Essa aqui é tranquila, certo? Façam depois, quando eu colocar o material no grupo. E vamos fazer essa aqui, que é a última. Vou ler aqui, tá bom? Ao iniciar suas atividades um ascensorista, perdão, registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas ao quinto andar do edifício. Então tá aí a nossa tabelinha, ó. Temos aí o térreo até o quinto andar e a quantidade de pessoas que entram no elevador e a quantidade de pessoas que saem desse elevador. Esqueci de colocar aqui, mas essa questão é do Enem 2016, certo? Pronto. Então a pergunta é a seguinte: com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? Durante a subida. Qual é a moda? Já marquei aí, ó. Então, eita, puxa. Volta, volta, volta. Então, qual é a moda, pessoal, de pessoas durante essa subida aí? Vocês vão pensando aí. A gente vai terminar essa questão. É rapidinha, 2 minutos a gente termina. 3 minutos. Eita, o papo tá bom aqui. Daqui a pouco eu leio, peraí. Tentem fazer aí, certo? Abre um parênteses aí no papo. Embora eu queira também estar conversando. Aí já vocês falam. Ai, ai. Tô só o pó. Tomei a segunda dose ontem da vacina, né, Covid. Ave Maria. Mas tô feliz ao mesmo tempo. Na cidade de vocês já vacinou já até os 18? Vocês já se vacinaram, pessoal? Vocês, quem tem mais de 18, né, no caso? Aí, graças a Deus. Não vejo a hora de ir para o presencial de novo, meu Deus. Aula online, para quem quer aprender, é um pouco difícil, viu? Em relação a notas, as notas ficam boas. É mais fácil você ter uma consulta, né, alguma coisa, né? Mas em conhecimento,
complicado. Também é muito bom para o professor estar vendo o rostinho dos alunos, de vocês tá interagindo, conversando nos corredores. Sinto muito falta disso. Além de estar achando online melhor. Para algumas pessoas tá melhor nessa questão, não da pandemia em si, mas algumas coisas que ela trouxe. Muitas pessoas ficaram assim ricas, abriram seu próprio negócio, conseguiram empreender durante a pandemia agora. Já outras tiveram um decréscimo aí no orçamento, essas coisas. Gente gritando, zoada. É desse jeito, né? E sobre a questão, e aí, qual é a moda? Quem é que lembra o que é moda? Moda, 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 o que é moda? Dado uma quantidade de valores, qual é a moda? O que é a moda, perdão? Alguém ajuda, por favor. Quem tava na aula passada aí, pessoal? Ajuda aí o professor. Eita. A moda é o valor que mais se... A moda é a variável. É o valor que mais se repete, pessoal. Moda, no dia a dia, todo mundo tá usando uma roupa. Aquela roupa tá na moda. Então, aquela roupa tá se repetindo muitas vezes, certo? Então, a gente precisa saber aqui a moda das pessoas durante essa subida no elevador. A Aline falou letra E. Então, é A. Letra L é 6, A2. Eita. Então é A. Por que A, José Vitor? Por causa que esse 2 aqui apareceu 1, 2, 4 vezes, é isso? Fran. Fran também falou A, isso, isso. Eita. Edivaneide também letra A. Tchan, 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 tchan. Atenção, essa questão tem uma pegadinha, certo? Esses valores aí que a gente tem não são os valores da quantidade de pessoas que estavam dentro do elevador, certo? Não é. Aqui é a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo em cada andar, certo? A quantidade de pessoas que vai estar dentro do elevador é outra. Como assim, professor? Vamos lá. No térreo, quantas pessoas tinham dentro aí do térreo? Ora, entraram 4 e saíram 0. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter, ó. Deixa eu colocar um negocinho aqui mais escuro. Aqui a gente vai ter 4 pessoas dentro desse elevador. Atenção. No primeiro andar, como é que você vai saber quantas pessoas tinham? Você vai olhar em relação ao valor anterior do térreo, né? Já que essas pessoas do térreo estão subindo para o primeiro andar. Então você tinha 4 pessoas no térreo e entraram mais 4, né? Só que saíram quantas? 3. Então quantas pessoas ficaram dentro do elevador? Entraram 4, saíram 3 e entraram mais 4. Não, já tinha 4, perdão. Saíram 3 e entraram mais 4. 3? Não. Ó, vamos lá. Você tinha 4 pessoas dentro do elevador. Aí saíram 3. 4 menos 3, ficou só uma pessoa lá dentro.
Mas entraram mais 4. Isso mesmo, Fran. São 5, pessoal. 5 pessoas. Alguém não entendeu? Falei o resultado final. Sim, entendi. É só você fazer o seguinte, ó. Soma 4 mais 4, subtrai de 3. Que vai dar justamente o 5. Entendeu? Aí no segundo andar, vamos lá, você tinha 5 pessoas dentro do elevador. Saiu uma e entrou uma. Então continua 5. Isso, 5. No terceiro andar, saiu 2 e entrou 2. Quantas pessoas vão ter dentro do elevador? 5 de novo. No quarto andar, saíram 0 pessoas e entraram 2. Então você vai ter 7. Isso aí, Fran. Eita, chegou a encomenda do açaí, meu Deus, na hora da aula. Pessoal, um minutinho, certo? Eu vou pegar um negócio aqui, só tenho em casa. Tenho que pegar um açaí aqui, que eu vendo açaí aqui em casa, sabe? E o entregador chegou. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. E por último aqui, digam aí pra mim que eu chego em 1 minuto. Voltei. Voltei então ainda. Então, graças a Deus. O entregador é meio enrolado, pessoal. E eu já tinha feito o Pix, hein? Então, voltando. Se eu não tivesse tomado café, nananana, tive que sair antes, tchau. Fica a conta aqui no final agora. Dá 9, porém resta fica 3. Isso. Tinham 7 pessoas, saíram 6. Então ficou mais um, entrou. Então mais 2, né? 3. Pronto. Então essa é a quantidade de pessoas que estavam dentro do elevador. Da subida lá do térreo até o quinto andar. Então qual é a moda dentre esses valores? Qual o valor que mais se repete?
O valor que mais se repete é o 5. Certo? Então a moda, pessoal, na verdade é 5. D de Deus. Certo? Então essa questão tem uma pegadinha aí, ó, tem que se ligar. Uma questão que requer uma interpretação aí nível hard, vamos dizer assim. Se você for fazer rápido, você ia querer pegar o 2, que é o que mais se repete, né? Só que não é isso. A moda é 10 menos 5. Conhece, José? Victor. Pronto, então eu vou fechar aqui, galera. Já deu o horário, a hora do rango. Eu acho que eu vou comer esse creme de amendoim com açaí que chegou agora. Deixa eu fechar aqui, parar aqui a gravação.